só perguntando. Mas... Não, estamos juntas aqui. Vamos lá? Olá, bom dia. Fala para o... Vamos começar em 2 minutinhos? Não, porque aí você... pode ser. Aí eu mesma passo, é isso? Depois a gente faz isso? Pode ser? Agora a gente já vai começar. Mas você acha que vai vir para cá? Não. Então, pessoal, bom dia, mais uma vez. Vamos começando? São 11h10, temos horários e queremos aproveitar esse momento com vocês. Bom, eu sou Sueli Lima, sou professora na Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, na UERJ. Sou professora da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores. Aqui nessa mesa, nós vamos discutir, apresentar e debater com vocês uma experiência que trata de uma relação, né, que nós estamos desenvolvendo já desde 2016, que a gente intitulou Escolas e Universidade, Desafios para a Descolonização da Formação Docente. Então, eu vou só dar uma situada antes de começar a apresentação. Eu cheguei na FAPERJ, na FFP, cheguei na FFP há cerca de 7 anos. E cheguei depois de uma longa trajetória com os movimentos populares da cidade do Rio de Janeiro. Venho de uma experiência articulada entre... Fui seguindo a carreira acadêmica e, ao mesmo tempo, muito implicada, muito dentro dos movimentos sociais. Chego na academia muito interessada em que a academia pode contribuir para os movimentos nos quais eu estava inserida. Eu, quando fiz o doutorado, eu nem tinha intenção de me tornar professora universitária. Eu, de fato, estava ali na academia fazendo doutorado, mas muito articulada às lutas de mulheres de favelas no Rio de Janeiro. Trabalhei durante muitos anos desde Darcy Ribeiro, quando eu sou mais velhinha, sabe, gente? Acabei de entregar um pouco minha idade, mas não tem problema nenhum. Quando Darcy Ribeiro estava desenhando o projeto dos CIEPs, eu era uma garota jovem, mas já na universidade, e colaborei ali na tangência com uma figura que existia naquela época, que era o animador cultural, que era muito o que eu era, de fato, naquele momento. O animador cultural, no projeto da Darcy Ribeiro, é uma figura que está desenhada para atuar nos CIEPs junto com a comunidade, na relação entre a escola e a comunidade. E eu participei ali daquela equipe por vários motivos. Eu cheguei a essa equipe e, meio que jovem, muito jovem, eu desenvolvi uma pequena colaboração ali. E, desde então, fui trabalhando, sempre articulada, escola e universidade. Quando chego na universidade, há pouco tempo, de fato, o meu interesse era pensar um trabalho coletivo
Porque na tradição da educação popular, o nosso trabalho é inteiramente coletivo, o tempo todo, né? A gente aprende a fazer pergunta a várias vozes, enfim, a elaborar todas as fases de uma pesquisa coletivamente. E quando eu chego na universidade, num município que eu não conhecia, que é o município de São Gonçalo, eu penso, como que eu vou ensinar professores, formar professores num município que eu nem conheço, que estão aí em lutas que eu nem conheço, né? Então, todo o meu projeto de pesquisa, ensino e extensão, eu chego na universidade na área do estágio e das didáticas, que é uma área muito articulada, né, com os territórios, e não é à toa, né, que eu fiz doutorado nessa área, enfim, estou sempre muito interessada nessa relação, né, dos movimentos, da vida que pulsa fora com a universidade, que tem como desafio se aproximar disso tudo. E aí fui buscando um lugar na universidade que fosse como pensar um projeto de ensino, um projeto de extensão e um projeto de pesquisa que não fosse meu, né? Porque eu, de fato, não sabia o que era aquilo. Como fazer isso, né? As minhas referências teóricas, que eu já vou apresentá-las, elas não me permitiam chegar na universidade e dar cursos para professores, né? Então, eu construí toda uma estratégia política que me permitiu, primeiro, inicialmente, nos constituir num grupo de curso de extensão. Mas foi bem costurado, então os professores puderam estar, de fato, presentes ali. Bom, eu vou resumir essa história toda para dizer que o projeto de ensino, pesquisa e extensão foi e é construído desde esse tempo coletivamente, através de várias estratégias, que são as estratégias que a gente vai apresentar aqui. Essas estratégias vêm amadurecendo, elas vêm sendo reformuladas no próprio trabalho, no próprio desenvolvimento do trabalho, né? Então, é um trabalho totalmente coletivo, e eu queria agradecer imensamente a presença aqui das colegas que vieram lá do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, são estudantes que vieram com dificuldades, né, com pouco apoio, né, professoras nas mesmas condições, e é uma alegria muito grande estar nessa mesa todas juntas. Nós temos um trabalho muito informal, então a gente se assustou um pouco quando viu esse auditório, a gente se inscreveu ali em rodas de conversa, estávamos pensando numa roda. E quando vimos isso, falamos, meu Deus, como uma roda, o que é isto? Microfone, mesa, auditório, Mas tudo bem, o espaço é esse, mas a gente é que faz a vida que vai pulsar aqui dentro, né? Então, eu quero primeiro agradecer muito, sou muito feliz de ter todo esse grupo maravilhoso que vocês vão conhecer já já. Então, vamos lá, por favor. A gente começa se apresentando, né? Começamos, então, em um grupo de extensão, mas como o projeto queria se organizar horizontalmente em relação aos saberes da escola, a gente se constituiu num grupo de pesquisa, em seguida. E o grupo de pesquisa trabalha com pesquisação, uma pesquisação pedagógica, que eu já vou explicar o que é, mas daqui a pouco, e ele é todo coletivo. Então, o que acontece no grupo de pesquisa está ancorado com as práticas das professoras, com a vida dos estudantes. A gente consegue reunir estudantes, futuros professores das licenciaturas, na Faculdade de Formação de Professores, a gente reúne licenciaturas de todas as licenciaturas, matemática, letras, biologia e etc., e pedagogia. E eu trabalho nesse núcleo, no núcleo de formação de professores articulado com os departamentos. Então, a gente consegue fazer um grupo de pesquisa que reúne os estudantes, através de várias metodologias, na escola e na universidade. Então, a gente vai encontrando caminhos também para que as professoras das escolas possam permanecer dentro da universidade, não só através de mestrado e doutorado, mas no cotidiano da universidade e no cotidiano dessas escolas, né? Então, atualmente, nós já tivemos em quase 18 escolas, e já fomos um grupo muito maior. Agora,
depois da pandemia, a gente resolveu assumir um outro perfil, que eu já vou explicar, e agora estamos num grupo menor, né? Mas temos o apoio da FAPERJ, temos o apoio das secretarias de São Gonçalo e Maricá, estamos no Colégio Municipal Hernani Faria, em São Gonçalo, e no Darcy Ribeiro, em Maricá. Pode passar, por favor. Bom, então, como eu falei, o objetivo desse trabalho é investigar outras formas, outras epistemologias, outras formas de organização da escola e da universidade na formação docente, né? A gente entende que são sistemas coletivos de instituições, né, que são organizadas em coletivos, mas que não têm a cultura do coletivo, né? Nós, professores, somos formados para desenvolver o seu projeto, a sua pesquisa, dar a sua aula, desenvolver o seu cursinho de não sei o quê, é tudo do João, da Maria e do Pedro, enquanto que o trabalho é inteiramente coletivo o tempo inteiro. Então, a gente entende que, se a gente quer construir caminhos mais horizontais, democráticos, interferindo nesses sistemas da universidade e da escola, a gente precisa investigar como é que faz isso, porque a gente não sabe como faz isso, nem os sistemas que a gente atua nos permite, muitas vezes, nem mesmo a investigação. Então, a gente trabalha nessa perspectiva, na perspectiva de que é preciso encontrar caminhos de pesquisar o que a gente quer vir a realizar, que é essa descolonização, né, dessa relação hierárquica que existe, né? A gente sabe muito bem em várias relações na escola e na universidade, né? Nas relações com o saber, nas relações entre professor-aluno, né? Nas relações da universidade com a escola, teoria, prática, enfim. Estamos aí, né, o tempo inteiro nessa polaridade, né? E, enquanto isso, nós vivemos num continente com uma experiência muito solidária, né? Construída na solidariedade, que são as experiências indígenas, africanas, e que a gente desconhece. E essas experiências não chegam para nós, senão para ilustrar currículos, mas não como uma prática da formação docente na sua epistemologia, na sua forma de atuação, na sua forma de compreensão do que eu faço. O que eu faço é agir em coletivo. Então, eu preciso pensar em como vou pesquisar, atuar e agir no coletivo. Mas eu não sei, porque eu não fui formado para isso. Então, estamos aí nessa luta dessa investigação, né? Entendemos que é um trabalho que nos implica em virarmos do avesso, né? Ou seja, ser aquilo que não queriam que nós fôssemos, né? Mas a pergunta é: quem somos nós, professores sul-americanos, em busca de formação? Porque essa é a pergunta que nos parece ser a pergunta mais emancipadora para que a gente possa ir em busca de uma escola e de uma universidade capaz de vir a pensar uma formação pensar e atuar e realizar uma formação de professores de fato ancorada nas nossas vozes, nos nossos saberes, em outra escola, uma escola que ela é inteiramente outra, por isso ela é do avesso, né? Então, reconstruir sentidos, investir na cultura solidária. Tudo isso a gente não sabe fazer, né? E tudo isso a gente sabe que a gente também sabe, porque há muitas experiências. Vejam esse evento, o que a gente escuta de experiências de todos vocês estão fazendo isso. Então, aqui, o saber que nós queremos trazer para as nossas escolas e universidades está entre nós, claro que também referenciado, em diálogo com os nossos companheiros, na nossa tradição, mas também, por que não, entre nós? Porque nós não nos organizamos para nos formarmos nas nossas relações, nas relações que estabelecemos, também com o saber, mas também entre nós. Então, partimos dessa pergunta, né, quem somos nós, e vamos nesse duplo desafio. O desafio de nos emanciparmos dessa episteme europeia, né, hierarquizada, né, centralizada, enfim, dessa escola vertical, digamos assim,
para uma episteme que busca responder essa pergunta. Afinal, quem somos nós, sul-americanos, em busca de formação, né? Então, nos apoiamos muito na educação popular, né, na tradição das pedagogias críticas latino-americanas, porque entendemos que precisamos de outras referências, de estudar outras referências que não aquelas, claro que todas as que a gente já leu tradicionalmente nas faculdades de formação, a gente não desconsidera, veja bem, a gente só está querendo responder a essa pergunta, desse lugar, né, de professores que reconhecem que precisam atuar numa experiência e, ao mesmo tempo, investigar o aprendizado que a gente consegue fazer dessa experiência. E daí a gente chega na pesquisação pedagógica, que é uma pesquisa que busca interferir e, ao mesmo tempo, quer dizer, interfere, transforma, né, e, ao mesmo tempo, pesquisa, investiga. E dessa relação, a gente vai, então, compreendendo os saberes que emergem daí. A gente passa por várias etapas, todas as etapas são construídas em coletivo, inclusive as redações de texto. A gente organiza os objetivos, as estratégias, tudo coletivamente. Então, uma coisa que eu vou... Pode passar, Bia, meu amor. A nossa história, né, as pesquisas que a gente já realizou, elas contam da história da luta das escolas. Isso outro dia a gente estava vendo isso. Por quê? Porque como a gente faz um trabalho, né, a pesquisa como que a gente... O objetivo dessa pesquisa continuado é como que a gente aprende a trabalhar coletivamente, instaura outras epistemes de trabalho para a formação de professores. Ela é um grande guarda-chuva, que permite que os professores e estudantes das licenciaturas possam, então, acompanhar aquilo que se passa nas escolas. E as pesquisas foram contando, né, quando a gente olha para trás para o nosso trabalho, a gente vê que a gente começou em 2016, um momento de golpe, de luta muito intenso nesse país, né? E das universidades, das escolas, a gente está num território, desculpem, eu esqueci de falar nisso, São Gonçalo é um território muito com todos os indicadores sociais em condições críticas, né? Você tem saúde muito fraca, educação em condições muito precárias, enfim, a precariedade domina, violência, todas essas consequências, direitos que não são garantidos, enfim, né? É um lugar com muitos desafios sociais, né? Então, os professores, em 2016, e a própria UERJ, viviam uma crise muito grande. E quando nós começamos a pensar isso, a gente foi partindo primeiro dessa luta, né? Então, somos professores em luta, os professores que se reúnem, que acompanham a escola, a universidade, que são comprometidos. A gente até tinha condições melhores do que a que a gente tem hoje, porque o município hoje está com um governo autoritário. Na época, a gente não era muito diferente, mas a gente tinha algum diálogo maior. Infelizmente, ainda não chegamos a ter um governo mais progressista em São Gonçalo. Mas, enfim... Então, a gente foi formulando um trabalho também nessa relação com a luta, né? Então, a gente estudou e escrevemos e aprendemos muito sobre o que as escolas faziam com a BNCC. Essa questão da cultura democrática também emergiu muito do grupo, de acompanhar as condições democráticas. Será que há condições democráticas de trabalho? A gente estava ali em meio àquela condição absurda de trabalho e essas coisas foram emergindo, né? O contexto pandêmico, a gente trabalhou um bom período com a pandemia. E agora, né, depois da pandemia, estamos descobrindo que o estágio, que é um campo com o qual eu trabalho na universidade, é um campo, um espaço de compromisso muito grande, pode ser um espaço de compromisso que interessa muito a escola, principalmente nessas crises mais agudas. E a gente vem avançando muito nisso, eu já vou contar um pouquinho mais. Então, eu acho que talvez eu já esteja... Vai lá.
Vamos ver. Ah, sim, já é o meu último slide. Então, gente, meu objetivo era contar um pouco para vocês o contexto desses trabalhos, né? Contar para vocês que a gente vem experimentando, pesquisando e atuando com estágios, tá? Levando estagiário para dentro da escola numa perspectiva continuada, ou seja, nós temos um projeto continuado com essas escolas. Os estagiários eles já entram numa onda que já existe. Então, eles conhecem a experiência anterior do grupo que já saiu, há diálogos entre eles. Olha, eu estive na turma tal, aconteceu isso, isso e isso, o desafio dali é aquele, tarará. Vão para a escola, conhecem os professores, têm um trabalho lá, desenvolvem um projeto e tal, e aí continua e vai passando. Então, o estágio é um campo que nos interessa muito, que a gente observa que nos dá muitas condições de nascer uma outra episteme, de nascer uma outra escola e universidade de fato trabalhando juntos. A gente tem muita coisa para falar nesse campo. E temos projetos, o projeto da FAPERJ, no momento, que nos permite que todas essas bolsistas maravilhosas e outros que não puderam vir, atuem nessas escolas continuamente, porque aí é um projeto de 2 anos, aí tem um trabalho muito mais aprofundado, e tem o trabalho do grupo de pesquisa, que é onde a gente compreende e vai pesquisando tudo isso que acontece no cotidiano da escola e da universidade. E o que a gente tem aprendido, antes de todo mundo falar? A gente tem aprendido que a cultura do trabalho em equipe, com competência plural, é um caminho muito significativo para essa descolonização que nos interessa, para a formação de um outro professor, para a formação de uma outra escola, né? Que superar as condições verticais da universidade sobre a escola né? Todo mundo aqui sabe que o que nos interessa permanecer nessa questão. Legitimar a escola como um campo de produção de conhecimento pedagógico, investir numa formação universitária construída em diálogo com a sociedade, né? Então, a gente vai ouvir as colegas contarem dessas experiências, dessas aprendizagens, do que a gente que tem nos permitido indicar esse caminho de... se a gente consegue... Eu acho que esse não é meu último slide. Espera aí. Se a gente consegue... Porque, bom, eu acho que essas coisas de slide que a gente faz e refaz e depois se perde. Mas a gente aprende que o estágio é um campo que interessa pesquisar mais. A gente aprende que é possível vivenciar uma escola e uma universidade que trabalham juntas. A gente aprende que a universidade tem como desafio reconhecer que ela não é capaz de formar professores em separado da escola, e isso é caro para a universidade de reconhecer, mas ela precisa reconhecer, a gente entende isso. A escola precisa se legitimar como um campo de formação de conhecimento, e, para isso, a universidade colabora muito. A gente aprende que a formação dos estudantes dos futuros professores ficam muito mais socialmente referenciadas, né? Ou seja, eles sabem como responder aos desafios sociais que existem na escola, sociais, pedagógicos, porque eles estão lá dentro durante a formação. E a gente entende que tudo isso é descolonizar a formação docente. Tudo isso é reaprender a ser professor e professora. Então, tudo isso nos garante essa aventura de responder essa pergunta: quem queremos ser? Quem somos? E que escola queremos para nós, para o nosso país, né? Então, essas são as pistas que a gente vai desenvolver aqui nas demais falas, tá? Muito obrigada, pessoal. Estamos aqui. Agora eu vou passar... Agora eu vou passar para a Alda, que é professora no Hernani Faria, doutora pela UF, parceira de muitas madrugadas, muito querida. Bom dia a todos, todas e todes.
Antes de mais nada, eu quero agradecer por esse convite, né? Eu não conhecia esse encontro e eu fiquei muito encantada. Eu não tinha noção da dimensão do trabalho, porque a Sueli, né, essa produtividade que ela está falando, e de madrugada e tem mensagem, olha, tem esse congresso, tem esse, vamos fazer resumo, vamos enviar trabalho. E eu sou da sala de aula, né? Então, assim, ainda não me aposentei na matrícula da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, e já me aposentei da rede da FATEC, já tive a oportunidade de dar aula, inclusive como professora substituta na FFP, né, na UERJ de São Gonçalo, e também na UF, nas práticas. Hoje eu tive o prazer de encontrar a Márcia Maria, encontrar a Eda, e gostei muito de rever as pessoas, e estou muito encantada. Por exemplo, o Guilherme, né, Valtoledo, eu conheci há 20 anos atrás, aqui mesmo no Cole. Então, dizer o seguinte, eu entrei para esse grupo por conta dos meus alunos. Na verdade, eu fui convidada porque os alunos iam participar de uma oficina a gente estava em plena pandemia, muito perdido, muito sem rumo, um pouco sem perspectiva. A gente não sabia por onde começar. E eu confesso que eu tive que buscar muitas parcerias, porque a gente não sabia como se aproximar dos alunos. Então, meus alunos são da Rede Municipal de São Gonçalo atualmente, eu atuo com turmas de 9º ano, de um projeto também chamado Hora da Virada, que é uma EJA diurna, né, que fazem 2 anos e 1 ano só, e a gente não sabia como acessar esses alunos. Então, eu sempre compartilhei, sem saber desse processo de descolonização, que a Sueli veio me ensinar. Eu entrei, então, em 2019 para 2020, no grupo. Em 2021, a gente já estava com um trabalho dentro de sala de aula online. Então, como isso aconteceu? O grupo já funcionava, eu conhecia a Sueli, né, das redes, dos encontros, algumas pessoas aqui eu conheço de vista. Como a Sueli já me apresentou, meu nome é Aldaleia Figueiredo dos Santos, então já atuo há 35 anos em sala de aula. Dentre esses 35 anos, 32 na rede pública, e a gente vai passando por vários caminhos e conhecendo, né, muita gente. Então, a Sueli eu conheci nesse meio do caminho, quando eu atuava na Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo, e depois, como a gente sabe, ela já colocou, eu tenho muita honra de dizer que eu sou a professora do chão da escola, né? Já dei aula na universidade, mas já fui alfabetizadora. Um diálogo que nós nem tivemos, eu fui professora do CIEP número 1, do Tancredo Neves, né, que fica lá no Catete. Então, eu peguei essa infraestrutura da escola de horário integral, com toda uma formação que a gente tinha continuada, então eu tive muito prazer. E aí eu vou dizer uma coisa, eu continuo aprendendo. Eu acho que agradeço também, agora vocês vão também ouvir os nossos bolsistas, que são universitários, e a chegada deles renova a escola, né? É um prazer a gente poder estar com eles, que estão com toda a teoria que a universidade traz, com toda a vontade de conhecer, e isso revitaliza a escola também. Então, essa parceria, esses estudos, né, a minha linha de pesquisa de doutorado foi dentro de narrativa, imaginário, fiz na UF, né, nas políticas públicas, mas trabalhei na prática de ensino, mas estar do outro lado da escola recebendo é um aprendizado, né? E toda turma que chega, e todo grupo de estagiários, e toda turma, o projeto que nós escrevemos, eles têm essa perspectiva do novo. Então, é aprender a usar as redes sociais a nosso favor, né? A gente tem aí o professor Miguel Mesquita, que ontem apresentou um belíssimo trabalho sobre a relação da tecnologia e a sala de aula de uma forma libertadora, humana, né? Vendo as dificuldades, porque o que nós constatamos, aí foi a minha primeira questão, quando o Sueli nos convidou, é assim, como eu vou me aproximar desses alunos nesse ensino à distância? O que eu percebi é que eles não têm acesso à internet, eles não conseguiam ler, a saída da prefeitura foi mandar apostilas escritas, e quando essas apostilas voltavam, e eu sou da professora que corrige as apostilas, sou de língua portuguesa, eles vinham incompletas, eles não liam o texto, eles procuravam se tinha alguma questão assim, objetiva para marcar ou preencher, eram as únicas que eles faziam. Nós fizemos uma carta coletiva, perguntando a esses alunos como estava sendo o processo para eles
da pandemia e colocamos as nossas questões, das nossas dificuldades de professor, da nossa família, e poucos responderam. Então, a gente começou a perceber que esse diálogo da comunicação, ela precisava ser trabalhado. Então, quando nós retornamos em 2021, eu retornei em setembro, se eu não me engano, nós tivemos a primeira turma de estágio da FFP, indo que não podia ir, né? Eles faziam estágio, mas não podiam entrar na escola, porque o seguro não permitia, ainda tinha um afastamento, e a gente encontrou uma saída que era fazer podcast. Eu na escola, com os alunos, e os estagiários, a gente tentou ligar uma vez a internet, fazer um meet, né, fazer a reunião, não funcionou, gente, porque o síncrono é muito complicado, você tem um horário, ele é reduzido, mas é infraestrutura. Então, bateu sinal, era merenda, era almoço, o aluno mudava de turma, a internet caía, não funcionou. E aí a gente achou no podcast muito legal, porque os estagiários montavam uma aula, e aí eles apresentavam ao autor. A minha proposta, no momento, era valorizar a voz local. Então, a gente tinha a única livraria, né, de São Gonçalo, Ler, que estava fechando. Então, a gente foi visitar a Elisa, eu consegui com as alunas irem lá, a gente fez um vídeo com ela, compramos um livro de um autor de São Gonçalo. Conheci o professor Éric Bernardes, que escreve crônicas sobre São Gonçalo. Conheci online, depois conheci pessoalmente. Hoje ele é um grande amigo, um parceiro da escola, já foi lá fazer conversas com o autor dentro do Hernani Faria. Então, a gente está dando vida à escola. E eu só consigo isso com as parcerias, porque é muito difícil a gente trabalhar na escola, porque eu ainda tenho os diários, as provas, as médias, as recuperações, a frequência, e aquele controle burocrático que tende a sugar o professor. E a gente acaba se enquadrando, mas a gente vai conseguindo atalhos. É isso que eu fui aprendendo com esse olhar, né, dessa transformação da escola. Então, nessa perspectiva, a chegada das meninas foi ótima, porque eu conheci um monte de gente, eu aprendi sobre a história de São Gonçalo que eu não conhecia, alunos também trouxeram as suas histórias, a gente começou a discutir quais eram as dificuldades, o que a gente poderia melhorar. Isso, então, foi em 2019, 2020, né? Então, quando o Sueli veio com a proposta, né, das madrugadas, olha, tem um edital da FAPERJ, da melhoria da escola pública. Aí eu já tinha tido uma bolsa da FAPERJ, falei assim, é excelente, eu aceito o desafio. E nós escrevemos, sem saber aonde íamos chegar, né, que tem toda... A FAPERJ, o mais difícil é a burocracia, né, gente? A gente quase que enlouquece. Mas o orgulho é tão grande que, além de ter essas bolsistas maravilhosas que a gente recebeu, que eu não sabia que a gente ia receber, quem viria, né, mas a Sueli, com as suas alunas, fez esse contato, a gente conseguiu a nossa primeira bolsista de jovem talento. Então, a minha aluna do 9º ano tem uma bolsa da FAPERJ, tem um perfil no Lattes, e ela já tem uma autonomia. E, na última aula, né, que eles tiveram sobre informática, a gente conseguiu abrir um laboratório de informática, porque com a FAPERJ vieram 5 notebooks, mas não dava conta, né, gente? 5 notebooks... para uma turma fica complicado. A gente tinha sonhado em vários, em uma sala. Mas cruzam em nossos caminhos pessoas que vão contribuindo, e eu acho que é isso que nos dá vontade da continuidade, e o sonho da gente saber que, quando a gente vai sair, a gente vai deixar o legado. Eu completei 30 anos de magistério na rede municipal de São Gonçalo em maio. Poderia estar aposentada, mas eu falei que, enquanto não terminar esse projeto, eu não saio. E quero sair deixando espaço. De que forma? Como eu comentei sobre o Miguel, que está lá no coordenador de mídias, a gente criou um Instagram, né? Depois, quem quiser, procura lá por nós, é o Conecta Hernani, porque a prefeitura não nos autorizou a abrir um Instagram da escola, porque diz que é institucional, é proibido. Então, a gente abriu um Instagram do projeto. E aí a gente burla um pouquinho e posta as produções. A gente não posta a instituição. E aí a gente consegue fazer. E aí a gente foi pedindo doações, a gente foi doando na nossa bolsa, muitas vezes, né, ajudando aqui com um mouse que não funciona, com um cabo que não liga à internet. A gente conseguiu montar uma sala com 21 computadores. Conseguimos reativar a sala de leitura, que não tinha um professor lá dentro. Eu abria com a chave, eu arrumava com os alunos, a gente saía, ia aquilo empoeirado. Já tem 8 minutos, meninas?
Então, só para encerrar esse agradecimento e essa questão, hoje em dia eu pergunto muito mais o que eu posso fazer por essa escola, quem são esses meus alunos, e assim, a gente está estudando o que me parecia ser um final, né, de carreira, na verdade é uma transição. E dizer que a gente está aqui aprendendo sempre. Obrigada por vocês, tá, gente? Vou passar para as minhas bolsistas agora, né? A gente pensou em apresentar o trabalho por escola, né? Então, a Alda, ela coordena um grupo de bolsistas junto comigo, claro, e então aqui a gente tem você e Bia, e a Ana também, que trabalha com outra professora que não veio. Então, a gente vai apresentar um pouco da experiência do Hernani Faria, tá? Quem vai? Bom dia, gente. Meu nome é Beatriz. Eu sou estudante de Letras da UERJ, lá de São Gonçalo, que é a FFP, Faculdade de Formação de Professores. E eu sou bolsista pró-docência, que, né, é uma modalidade nova de bolsa, mas também é de iniciação da docência. Eu fui aluna da Sueli logo quando no meu primeiro período de faculdade, na disciplina de didática. E desde aquele momento eu já me interessei muito por esse campo, né, da educação mais freiriana, da transformação da escola e da transformação também que a escola faz na gente, porque quando eu era aluna de ensino médio, eu não tinha nenhum tipo de noção, assim, eu sempre estudei em escola pública, e aí até o meu terceiro ano do ensino médio, nem fazia ideia de se queria fazer faculdade, nem sabia os nomes das faculdades que existiam, não tinha nenhuma perspectiva assim de ingresso na universidade, mas eu tive um professor, que é o professor Daniel, que era um professor de matemática, que inclusive era uma matéria que eu nunca me dei muito bem, mas essa sensibilidade que ele tinha, que ele sempre tirava um tempo, pelo menos, das aulas dele de matemática, que ele tinha vários tempos para dar conteúdo, para conversar com a gente sobre a universidade, as possibilidades que tinha para os alunos, inscrições abertas disso, daquilo, bolsas que existiam dentro da faculdade, que ele ainda era universitário mesmo, já como professor. E aquilo foi graças a ele que eu fiz o vestibular da UERJ, na época, que ele dava ponto para quem fizesse. Quem fizer o vestibular, eu vou dar um ponto na média. E aí, nisso, hoje, lá na FFP mesmo, a gente tem vários alunos que foram alunos dele e que fizeram o vestibular da UERJ graças a ele. Então, é uma figura assim... E aí, na disciplina de didática, nas nossas conversas, eu percebi que a maioria que estava ali na nossa turma, né, da FFP, tinha uma experiência parecida. Todo mundo tinha um professor que era assim, a nossa inspiração e que a gente queria ser esse tipo de professor. E aí, na disciplina de didática, a gente, né, estudando ali Paulo Freire, Bell Hooks, e aí eu pensei assim, poxa, se todos os professores têm essas disciplinas mais humanas, que visam a gente tentar perceber o outro, o aluno, e valorizar e entender todos os contextos que a escola traz, como parecia que os meus outros professores, exceto esse professor Daniel, não tinham tido essa disciplina, porque era muito assim, bem assim, cada um por si, e não tinha tanta atenção. Eu penso, né, não sei se é porque com o tempo, acho que a gente acaba se esquecendo. E eu pensei, não é esse tipo de professor que eu quero ser. Eu quero ser um professor, uma professora, como foi, né, o Daniel. E eu fiquei, né, pensando nisso, e penso, não posso esquecer dessa disciplina nunca. O que eu aprendi aqui na disciplina de didática, eu quero lembrar para sempre. E aí, eu fui já bolsista PIBID também, que aí era já na área, né, da letras, e aí só que foi na pandemia, veio a pandemia, e a gente não teve muita experiência em sala de aula, porque estava no remoto, então a gente gravou uma videoaula aqui e outra ali, e ainda não tinha muito esse contato. Mas aí, quando a gente voltou, né, o PIBID já estava acabando,
E aí surgiu, né, essa oportunidade desse projeto. E eu até, como já conhecia a professora, me interessei muito. E a gente atua lá na escola, Hernani Faria, no momento, mas eu e a Ágata, a gente também, já no início do projeto, já estivemos em outra escola, que era em Maricá. E a gente vem, né, buscando trabalhar a partir da perspectiva do que a escola, da escuta. Então, a gente visita a escola, escuta os professores, conhece os alunos, para poder, nos nossos encontros, né, nas nossas reuniões, em que a gente lê os textos, debate um pouco da teoria e relaciona com a prática que a gente já vai observando nas escolas, e a gente consegue montar as nossas oficinas personalizadas de acordo com a demanda que a escola está trazendo. Lá em São Gonçalo, né, como a gente tem, e também varia muito de uma turma para outra, no momento a gente está com a turma HV, que chama Hora da Virada, que são alunos que foram repetentes, então eles têm até uma idade assim, já que seria referente a uma série mais avançada, mas eles ainda estão cursando o 6º e 7º ano, que é o que a Hora da Virada representa, e o 9º ano, que é a 901. E nessas duas turmas, a gente não pode aplicar a mesma metodologia, porque a gente percebe que eles já são diferentes entre si. Então, a gente vai pensando também em relacionar com nossos objetivos principais do projeto, que a gente quer essa educação que valorize os direitos que eles possuem, a diversidade, então questões, uma educação antirracista, uma educação de respeito à diversidade e inclusão, né? Questões de sexualidade na escola que geralmente causam, né, bastante, mudam muito, né, a escola, e a gente precisa abordar essas temáticas. Bom dia, meu nome é Ágata, eu sou estudante de Pedagogia da UERJ FFP. Assim como a Bia também, eu tenho uma experiência de escola pública para vestibular comunitário na minha época. E assim como a Bia também, eu tive professores que me incentivaram. Na minha época, eu conheci o vestibular da UERJ através do projeto do PIBID também, que era presente na minha escola, era através da minha professora Alessandra de Português. E os estagiários dela contavam para a gente como era a UERJ, como era o vestibular de lá. Porque eu acho que quando a gente está dentro da escola, principalmente em um espaço público, a gente não tem acesso a questões de vestibular, a questões de dentro da universidade. Por exemplo, eu não fazia ideia de que era possível eu ter ajuda de custo para estar dentro da universidade, porque eu estudei também em escola pública, meus pais também recebiam um salário mínimo. Então, para mim, enquanto eu não tive essa informação de que era possível ter ajuda de custo, de que era possível uma cota, a universidade para mim não era uma opção. Até meu 2º ano também eu não fazia ideia do que eu queria, eu não tinha nenhuma perspectiva nesse sentido. Até que eu conheci os pibidianos, né, que a gente chamava eles assim, e eles começaram a conversar com a gente como era. E aí eu fui fazer o Enem, fui fazer o vestibular da UERJ na época. Até mesmo no dia da minha formatura, né, porque é muito burocrático, é muito difícil todo esse processo. Eu estava lá na UERJ de Maracanã, tentando recorrer ainda à cota, no dia da minha formatura, no dia da minha colação de grau, para tentar estar dentro da UERJ, né. Aí foi aí que eu consegui. Eu chego no projeto da Sueli por meio de uma entrevista. Na época que eu fiz a entrevista com ela, não era nem exatamente para estar na escola, era mais ajuda de mídia. Mas eu me interessei muito do projeto, né? Principalmente por ser essa investigação desse processo de aprendizagem pós-pandemia. Eu entrei como voluntária no projeto da Sueli e observava de longe, né, como funcionava, até que saiu a bolsa da FAPERJ. Ela perguntou se eu me interessava em estar dentro da escola e eu fui. Esse projeto, ele conversa muito com a minha vida, porque eu lembro que, na época da pandemia, eu entrei na universidade em 2020, eu tive uma semana de aula e começou a pandemia. Então, já começa aquele processo de aula online, de você ter que se adaptar a uma realidade que não é sua.
e ter que se virar com os recursos que você tem, né? Porque é muito difícil estar em casa, principalmente em uma casa pequena, ter que se virar com a internet, ainda mais quem mora em comunidade sabe como é difícil esse processo, de ter que arrumar uma internet, um computador, um celular, estar fazendo suas coisas ali. E, nesse mesmo jeito que eu me virava para assistir minhas aulas, vinham crianças até mim, por saber que eu estudava, para ser professora, me pedir ajuda. Então, eu ainda me virava com minhas aulas e me virava para ajudar uma menina que, na época, tinha 10 anos. Né? Eu sentava com ela, porque ela não tinha ninguém para fazer os exercícios com ela, e era esse processo de apostilas, né? Mas a menina gostava muito de estudar, até que ela vira para mim e fala: você é melhor que minha tia da escola. E isso me deu um incentivozinho a mais. Então, assim que a gente volta para o presencial, surge essa proposta do projeto da Sueli. E eu lembrei dessa menina, né, que na época ajudava, e eu entrei no projeto. Assim que a gente entra na escola, na primeira escola que eu e a Bia entramos, lá no município de Maricá, a gente entra no 6º ano, né, do Fundamental 1, e a gente vê ali o processo de leitura deles, porque eles são crianças de 12 anos que eram semi-alfabetizados. Eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever, tinham aquela troca do R pelo L, ou de uma letra pela outra, que era muito comum. E a gente vê, né, as consequências da pandemia, e a gente também vê as consequências da pandemia, porque a gente vê como é difícil manter um aluno dentro de sala de aula, depois de acostumar ele 2 anos em casa, fazendo o que ele quer, a hora que ele quer. A gente vê como é difícil manter um aluno assim por mais de meia hora, prestando atenção em você. A gente percebe que esse processo de aula frontal, né, do professor falando, do aluno escutando, já não é mais possível, porque a gente já vem de outra realidade. A gente vem de 2 anos, assim, a gente desacostuma, né? É difícil até para a gente que é adulto sentar e ouvir outra pessoa falar por muito tempo. Então, a gente já vem também com essas oficinas numa perspectiva mais dialógica. A gente tenta ter um diálogo, né? Fazer as oficinas por meio da vivência deles, dentro do contexto deles, e de uma forma também que eles comecem participando. A gente procura, né, sempre estar por dentro ali do que eles estão assistindo, do que eles estão vendo, mas dentro, claro, do processo de letramento, dos processos de educação antirracial, do processo do gênero, tudo ali dentro dessa perspectiva. No Hernani, no momento, a gente também tem o auxílio da sala de informática, né, o que ajuda muito a gente, porque a gente começa, geralmente, as oficinas, com os alunos fazendo uma pesquisa, para interagirem mais na aula, para quando a gente chegar, eles já terem uma base, né, do que vai ser dado ali, para eles também trazerem os saberes dele, para eles já pensarem ali no que podem dialogar com a gente, do que podem trazer para contribuir. E é nessa perspectiva que a gente tenta atuar. Obrigada. Alô, alô? Dá para ouvir? Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 22 anos, faço pedagogia na UERJ, na FFP. Então, eu também faço parte desse projeto. Eu iniciei desde sempre, eu fiz o curso normal e desde sempre eu me interessei muito na prática. Então, quando entrei na universidade, eu procurei isso, né? Foi indicação quando eu encontrei a Sueli, mas quando eu soube, ela me contou, ela conversou comigo sobre o projeto e eu falei, é esse projeto mesmo que eu quero estudar aqui na universidade. Então, foi assim muito interessante. Logo depois, eu primeiro comecei na sistematização, aí depois eu entrei na escola. E, ao entrar na escola, que assim eu me encontrei mesmo. Assim, eu vi que é o que eu quero pesquisar. Eu faço parte do grupo de pesquisação, né? Então, isso assim, foi muito importante para a minha formação. Então, lá toda essa problemática, né, da defasagem das crianças, a falta do letramento, leitura escrita, prática, né, estudantes autônomos. Então, a gente trabalha muito nisso. E o diálogo toda hora com o professor, a gente busca contribuir com o corpo docente.
E a gente vê que isso é importante, não só conversar com os professores, mas assim, conhecer os alunos. A prática, né? Quando eu trabalho junto com um bolsista que não conseguiu vir, o Edson, e a gente conversa muito sobre isso, sobre o afeto, sobre conhecer os estudantes. Então, a nossa primeira oficina é sempre quem sou eu, né? Como a Sueli ela citou ali. Então, quem sou eu? A gente conversa, dialoga com eles, as vivências deles. Então, a gente acredita que isso é muito importante. E trabalhar com oficinas que pensem nos preconceitos e no racismo é o que eles vivem. Então, os que vivem, sofrem, enfim, as demandas deles, geralmente. Então, inclusive, a minha pesquisa, eu estudo para a monografia relacionada à discriminação na aprendizagem. Então, estar lá no chão da escola, vivenciando isso, é muito importante. O diálogo com os professores, a Aldaleia, a Cacau, né, a gente conversa muito sobre isso, a gente pesquisa muito, é muita teoria e prática mesmo. A gente conversa sobre Paulo Freire, sobre Maria Amélia Franco, Magda Soares, que é sobre letramento, enfim, a gente pesquisa muito. E, na prática, também, a gente vê que nossas pesquisas são muito relevantes, né, nessa articulação, né, entre teoria e prática. Então, é isso. Bom, meu nome é Ana Cláudia, é um prazer estar aqui com vocês. Também é novo para mim esse espaço, e a Sueli é uma querida que vem proporcionando experiências maravilhosas para a gente no campo profissional, e a gente tem crescido muito com ela, né, a Aldaleia, as meninas. E eu sou do município de Maricá, também sou de São Gonçalo, mas eu estou atuando no município de Maricá, que é um município com uma perspectiva diferenciada hoje, né, de São Gonçalo, com políticas públicas, né, de investimento mesmo na qualidade da educação e nos seus profissionais. Então, eu sou muito feliz de participar dessa rede hoje e poder estar vivenciando essa questão ali no município de crescimento. Então, como é que eu conheci, né, o projeto de pesquisa? Foi durante a pandemia, que nós tivemos, né, todos nós que estudar, debruçarmos ali, né, e discutir nessa questão da pandemia e como é que estava sendo feita aquela aprendizagem dos alunos. E aí eu também, né, ainda estava no município de São Gonçalo, eu tenho 29 anos no município de São Gonçalo, mas hoje estou permutada somente em Maricá, mas também recebi, né, nós recebemos na escola de São Gonçalo os estudantes bolsistas, auxiliando naquele período de estágio, com a professora Sueli, dando esse apoio, que foi muito legal também, muito importante essa prática, essa vivência. E aí, né, eu trabalhando no município de Maricá, como orientadora pedagógica, né, eu sou pedagoga, e também desenvolvo um trabalho de diretora pedagógica na Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro, que é onde se desenvolve essa pesquisa, junto com a Letícia e a Bruna, que são as bolsistas estagiárias que participam nessa escola. E o que eu posso, como eu sou, né, de coração mesmo, de sangue, uma orientadora pedagógica, meu trabalho é muito juntinho ali do professor, né, daquele apoio, um trabalho coletivo de discussões. E eu ouço muitos professores, né, tem muita troca com eles. E as narrativas dos professores, principalmente durante a pandemia, porque assim, um pouquinho antes da pandemia, nós fizemos uma avaliação diagnóstica e percebemos que nós recebemos no município de Maricá, naquele ano, na Escola Darcy Ribeiro, alunos do 6º ano não leitores. Aí veio a pandemia, e aí nós ficamos com esses alunos também não leitores, durante a pandemia, tendo que trabalhar com eles de forma remota. Então, você imagina o quanto nós todos, né, da escola ficamos fazendo um trabalho de pensar como que a gente poderia lidar com essa situação da melhor maneira possível. E aí todos os professores se reinventaram. Aí nós retornamos, e aí, né, a fala dos professores, como eu digo, eu trabalho muito com os professores,
E professores assim, eu não sei alfabetizar, né? Eles estavam distantes, estava no remoto, voltou, presencial. E aí professor de Fundamental 2, né? E aí a gente faz aquele levantamento, aquele estudo, né? Aquela reflexão da formação do professor 2 de língua portuguesa, de matemática, de ciência, de história, né? Que é a Letícia estuda história, e ele não sabe alfabetizar. Como eu vou lidar com esse aluno não letrado, né? E não leitor na sala de aula? E aí vem o projeto, junto com a Sueli, da gente estar estudando. Então, é um projeto que tanto me faz uma autoformação, como eu ajudo também, né, auxilio os professores nesse trabalho coletivo, da gente fazer uma formação continuada. E ali a gente estuda também, a gente discute, a gente reflete sobre as nossas práticas. Então, essas narrativas dos professores me fez mais ainda me refletir no meu papel enquanto pedagoga e orientador pedagógico, como eu poderia auxiliar os meus professores a lidar com esses alunos de 6º ano não leitores. Que não era só no 6º ano, tanto no 6º, no 7º, 8º e 9º, mas eu digo 6º porque nós recebemos, porque a minha escola, o Darcy Ribeiro, recebe aluno a partir do 6º ano, Fundamental 2. Então, veio do Fundamental 1, Fundamental 2 e aquela realidade. Nós sempre tivemos em sala de aula alunos com dificuldade de aprendizagem, mas a quantidade de alunos não leitores foi grande. Então, isso deu uma assustada bastante no corpo docente. Então, a partir daí, a gente começou a fazer um trabalho coletivo. A professora Sueli foi convidada de participar de um planejamento coletivo ao sábado, e ela fez a proposta aos professores de estar levando o projeto para a nossa escola, para a nossa unidade. E foi muito bem recebido pelos professores. E nós trabalhamos, né, com os alunos bolsistas através de oficinas, objetivando o letramento e auxiliando os professores nessa parte também, né, da leitura e escrita. Fizemos uma parceria lindíssima com a sala de leitura, que foi um espaço novo. A gente conseguiu renovar a sala de leitura da nossa escola, a partir desse movimento do projeto, e ali as meninas desenvolvem um trabalho. A gente está fazendo um trabalho falando quem sou eu, o meu caminho, né, e onde eu quero chegar, né, o meu projeto de futuro. E ali as crianças fazem a sua identificação, quem eu sou, né? E a gente desenvolve um trabalho de quem eu sou. Qual é o meu caminho? E é muito legal que hoje as crianças, diferente das falas das meninas, né, quando ela falou, a Bia, que ela não tinha essa percepção de universidade, a entrada, né, a chegada das estagiárias bolsistas na sala de aula já faz o aluno ter esse contato. Olha, existe uma universidade, olha que eu posso estudar. E a gente até já pensou, né, Sueli, de fazermos um passeio com eles nessa universidade, para eles conhecerem esse espaço. E muitos, quando a gente pensou em fazer o meu futuro, muitos alunos, lembra disso, Letícia, na oficina? Eu quero fazer faculdade. Então, quando a gente vê um aluno de 6º ano já pensando, quando tem essa troca com as meninas, né, com as bolsistas, e elas falam também da experiência delas, da dificuldade de estudo, porque é uma escola que é localizada num espaço de conflito, né? Os nossos alunos do Darcy Ribeiro, muitos são de comunidade, do Minha Casa Minha Vida, que há pouco tempo, inclusive ontem, nós tivemos a perda de um aluno, questão de conflito, então a gente está entristecido com isso. Então, a gente tem que estar lidando com essas dificuldades, da violência, e a escola é um espaço onde eles são ali acolhidos, saem um pouco daquela realidade dura, diária, e onde a gente consegue, né, estar ali fazendo com eles um trabalho melhor. Uma escola muito inclusiva, uma escola que trabalha muita diversidade, né? A gente tem como realmente, como ideia central, né, os fazimentos mesmo do Darcy Ribeiro, como patrono da nossa escola. Estudamos o Darcy Ribeiro no centenário do Darcy Ribeiro ano passado, estudamos Darcy Ribeiro com os alunos e suas ideias, e fazer esses fazimentos como transformação social.
Então, esse projeto ele é riquíssimo, lindíssimo. A universidade trouxe para o Darcy Ribeiro um fôlego muito importante para os professores, para os alunos, mediante a todas as outras demais dificuldades que a gente, né, de chão de escola, a gente vive diariamente. Então, que eu posso dizer que tem contribuído significativamente para a aprendizagem de todos daquela comunidade escolar. E a gente só tem realmente a agradecer a essa oportunidade que a Sueli nos deu. É isso, gente. Espero que... Boa tarde, né? Boa tarde. Meu nome é Letícia, como a Cacau já disse, eu faço História na UERJ. Eu entrei durante a pandemia, eu sou 20.2. Então, essa realidade dos alunos da pandemia, eu peguei, porque eu saí da escola e logo depois já fui lá. Tipo, o que eu vou fazer na faculdade pela pandemia? É muito complicado. E eu tenho Tá ligado? E eu tenho a perspectiva também, porque a minha mãe, ela é pedagoga. E ela falava, minha filha, você não vira professora. O que eu virei? Ela fala, professora é uma função que a gente ama os alunos, mas é muito negligenciada pelo Estado, pela família, por todos. E ela falava isso para mim, mas, como uma boa menina, não escutava minha mãe, né? Que bom. E eu entrei nesse projeto porque eu queria também fugir um pouquinho da realidade de história. Eu queria ver como que é ser dentro de uma sala de aula com os alunos. Porque quando você faz uma licenciatura na determinada matéria, você fica muito preso nela. Você fica assim, história, isso e isso. A gente não tem uma perspectiva de aluno, professor, direito. A gente tem uma coisa só na matéria. E isso foi muito fundamental para a minha formação, de ver que, nos tempos atuais, principalmente por causa de pandemia, os alunos eles não têm base, pelo menos no Darcy, uma mínima de uma leitura escrita, da gente ter que sentar com eles e escrever uma palavra. Eles falam, tia, como se escreve hoje? Eles não sabem. E é uma coisa que acabará refletindo dentro de uma sala de aula. Como o professor de História, ou de Geografia, ou de Matemática dará uma matéria, se eles não sabem nem interpretar, escrever e ler? E as oficinas trabalham muito nisso, nessa perspectiva de ajudá-los a tentar orientá-lo cada vez mais para uma melhoria no aprendizado deles. E a faculdade é fundamental, né, gente, para isso. Dentro dela, a gente abre o mundo, a gente vê o aluno como eles são. A gente não vê tipo só um aluno, a gente vê a mais, que eles são pessoas com realidades, como o Paulo Freire diz, que eles têm um conteúdo que a gente tem que levar para a sala de aula. É uma coisa que eles não são como um óculos, um objeto certo. Não, eles têm uma vivência. E dentro da escola, a gente tenta, nas oficinas, a gente tenta usar muito isso, a vivência deles. Como essa parte que ela falou, quem sou eu? A gente tentou trazer a perspectiva deles para a função e fazer as outras oficinas, usando a realidade deles, sempre deles, tentando colocar o nosso papel de professor sobre esse tema. E a faculdade foi fundamental, esse conversa entre faculdade e escola. A gente precisa cada vez mais, porque às vezes parece que são duas coisas isoladas, uma escola e uma faculdade. Só que não, é uma conversa direta. O professor de uma faculdade vai sair dali e vai dar aula. E a gente tem que ter isso na cabeça, porque a gente às vezes tenta fugir. A escola, a faculdade. E é isso, gente. Então, eu queria só fazer um pequeno comentário, porque eu entendo por quê, mas é só um comentário
todo mundo falou, porque o projeto da Sueli, né, o projeto da Sueli e tal, não é nada da Sueli. A Sueli não faz nada se não fosse esse grupo e outros tantos que não puderam estar, se não fôssemos esse grupo. É exatamente nessa relação que está essa força que vocês atribuem a mim. Mas é claro que a gente tem responsabilidades diferenciadas, mas o meu empenho, o meu interesse é que nós possamos nos constituir um grupo, né? E eu sei que vocês sabem disso, eu estou só dando essa observação, porque eu acho que não é uma coisa pessoal, entende, gente? É uma coisa de um trabalho que tem uma ética, que tem uma política e que tem uma episteme totalmente articulado, né, numa dimensão de trabalho entre nós. Estamos interessados naquilo que habita as nossas vidas, né? Então, a gente quer abrir agora para vocês, como temos ainda meia hora, eu acho que é a melhor parte, né, a parte em que a gente pode trocar um pouco. Eu acho que essa mesa nos dá essa oportunidade. É raro a gente ter tempo para falar e para se ouvir. Então, vamos aproveitar, vamos se manifestem, vamos conversar um pouco aqui. Podem fazer perguntas, gente. Sem timidez aqui. A Alba, cadê a Alba? Bom dia, meu nome é Suelen, eu sou doutoranda em Educação. Meu objeto de pesquisa no mestrado foi a formação inicial do pedagogo, né, a inserção desses estudantes na escola pública, vivenciado em tempos de pandemia. E agora eu continuo também nesse mesmo caminho, mas a inserção desse egresso, né, no campo de trabalho. E eu gostaria de apontar o quão maravilhada fiquei ao ouvir, né, essa parceria existente, propiciada pelo projeto em questão, e o quanto é possível esse trabalho coletivo e solidário, professor e professor em formação inicial, né? Então, é muito bonito ver vocês compartilhando o quanto vocês têm aprendido em conjunto, tanto as estudantes como também as professoras. Obrigada, minha querida. É muita luta, né? É muito empenho, né, em criar condições políticas nas duas instituições. Eu acho que a gente vive num país que tem uma secretaria de escola básica, né, o ensino da escola a secretaria das escolas básicas são separadas do ensino superior, e só na formação de professores que tem aquele pontinho ali de negócio meio que não é num lado nem no outro, e a gente fica com muitas dificuldades institucionais para que isso ocorra. A gente vê no estágio um campo já legitimado dessa relação, que facilita muito o trânsito, mas que pode ser muito mais explorado, né? Eu acho que o estágio é um caminho, mas acho que a escola e a universidade precisam se reconfigurar para isso, né? Eu acho que você tem muita contribuição a dar nessa perspectiva, né? Que você sabe bem o que é isso, né? Gente, eu vou nesse rumo aí. Quero parabenizar vocês também. Acho que esse evento, diferente de alguns outros, né, traz para a gente o chão da escola, né, o nosso chão da quadra, no meu caso, né, que é essa sala de aula que pode ser tantos lugares na escola, numa perspectiva mais forte, né, mais fortalecida, mais legitimada. Aí a minha primeira pergunta é para as meninas. Assim, a gente tem vindo, né, eu ontem ouvi o live, e é gostoso de ver quando a gente consegue perceber esse tripé da universidade tão engajado e dando resultados tão positivos, né? O ensino, a pesquisa e a extensão, né, seja por projetos de extensão, seja com projetos como esse, chegando lá na escola e estabelecendo esses diálogos. E aí a minha pergunta são para as graduandas, e aí aqui fica a minha parabenização. É muito legal ter graduandos aqui, né? Ontem a gente teve outros projetos de graduandas também. Mas a presença de vocês aqui é muito bom, fico muito feliz assim, de poder vê-las falando. E a minha pergunta é, vocês veem já
esses desdobramentos decoloniais dentro do currículo. Então, a professora expôs, né, como há uma possibilidade na disciplina de estágios. A gente vê esses outros desdobramentos, né, isso que vocês conseguem, essa ponte que vocês estabelecem lá na escola, ela está estabelecida dentro de outros espaços da formação acadêmica? Pergunto isso porque acredito que assim a gente não individualiza, né, professora Sueli? Aí a gente consegue ter mais pessoas somando nessa procura, seja nessas mesmas escolas ou em outra parte do estado, né, da cidade, seja São Gonçalo, no caso de vocês. Eu tenho outra pergunta. Posso emendar já? Então, tá bom. A minha pergunta, você faz história, né? E tem mais alguém de letras, é isso? Yes, tá. Eu sou professora de educação física, dou aula nos anos finais. E chega para a gente muitas dessas dificuldades de letramento, né? E a gente tem que lidar com elas, mesmo não tendo uma formação de alfabetizadora, ou de alfabetizador, no caso dos professores. E isso é bastante impactante, né? E aí quero saber para vocês como é que tem sido essa aproximação, assim, com esses recursos e essa aproximação com uma área que às vezes não é tão nossa, mas que a gente precisa muito dela, porque muitas vezes uma forma muito importante de registro, né, de produção de conhecimento. Obrigada, gente. Obrigada. Quem quer falar? Eu vou responder a segunda, que fala mais da minha área. Eu acho que, quando eu entrei no projeto, eu tive muita dificuldade por causa disso. Eu falava, como que eu vou ajudar essa criança se eu não tenho base? A gente, infelizmente, na parte de história, a gente não tem uma parte de pedagogia, a gente tem a formação do professor. A gente não aprende essa parte de ensinar, a gente aprende para completar a criança na nossa matéria. E, a partir disso, eu tive, com a ajuda da Cacau, da Sueli, da Alda e de outras professoras, me passando texto. Eu tive que estudar uma coisa à parte, porque é fundamental para nós, professores, sempre procurar estudar mais. E foi isso que me ajudou. E com as crianças, você entender o que as crianças necessitam. Eu acho que é o principal. E ver o que aquilo pode te englobar e você repassar para ela. E a parte da história isso, a gente tem que conseguir lidar com as crianças numa sala de aula, com os nossos conhecimentos e procurando sempre conhecer cada vez mais pesquisas e perguntar, que eu acho que é uma coisa fundamental para o professor, perguntar para outros. Pesquisar, falar, então, você sabe mais desse assunto, você pode me ajudar? O que eu faço? Quais são as leituras que me ajudariam? E eu falo por mim que foi isso que funcionou para eu ajudar cada vez mais os meus alunos. Só para acrescentar também, porque quando ocorreu, né, com a gente também não é a minha área assim de alfabetização, mas quando aconteceu lá na escola que a gente trabalhava com o 6º ano, o que a gente tenta fazer é adequar. Eu estava com a Ágata também junto, e já é mais a especialidade dela. Só que, por exemplo, quando eles apareceu muita questão de troca de letras, então eu consegui tentar encaixar o que eu já sabia, por exemplo, nas disciplinas que a gente tem na letras de fonética e fonologia, e explicar para eles que essa troca é normal, que acontece, porque o ponto silábico, né, quando a gente vai falar, o som é parecido, então, pelo som ser parecido, essa troca na escrita também é normal, e falar, não, tenta observar que é essa, não é essa, e tentar se adequar. E agora, inclusive, eu me inscrevi em um curso online da IFRJ de alfabetização e letramento para ficar mais preparada para essas questões. Alguém mais quer falar alguma coisa? A primeira pergunta. A primeira pergunta é relacionada a se a gente tem no currículo, né, nas matérias da faculdade, essas questões, né, decoloniais também, não é isso? Só para isso. Particularmente, eu faço pedagogia, mesmo curso que a Ágata, eu não sei se, eu acredito que seja, ela concorda comigo ao dizer que, sim, assim, pelo menos
mais para o final do período, assim, da faculdade, como eu estou, a gente vê gestão educacional, é uma gestão democrática, então isso desencadeia, né, as questões emancipatórias também. História da educação, a gente vê toda uma perspectiva histórica sobre o quanto a história da educação não foi, né, nessa perspectiva. Então, eu acredito que sim, se a Agatha quiser complementar, mas, pelo menos na FFP, os professores visam muito isso, essas práticas decoloniais. E também eu estudei com a Sueli em Cultura e Educação, e é tudo voltado a isso mesmo. Então, pelo menos eu não me lembro se tem alguma matéria que não aborde questões, sabe, decoloniais. Então, essas questões eu vi mais em eletivas. Eu fiz uma eletiva de Direitos Humanos também. No caso, quando eu fiz essas matérias, né, de Filosofia da Educação e tal, eu não vi abordarem tanto. As matérias que a Ana citou eu ainda não fiz, né, ainda não tem como falar, mas essas questões eu vi mais em eletivas do que... Oi? Não, didática eu também não vi. Didática eu já foi mais mesmo formas de aula frontal e tal, os exemplos de aula, mas eu não tive essa formação, pelo menos com os professores que eu fiz. Eu não sei se a pergunta dela foi só direcionada à universidade, mas também nas escolas. Se for, em relação das escolas, eu só consigo perceber já essa mudança em algumas escolas que já possuem projetos de extensão universitária com essas propostas. Porque, por exemplo, eu fiz estágio em uma escola, que eu sou lá da cidade de Itaboraí, do estado do Rio, que é mais afastada, e que não tem tanto essas relações, e em sala de aula eu senti que não consegui perceber essas práticas nos professores, ainda aquelas salas muito cheias, com 40 alunos, então há uma coisa assim bem, que a professora vem, passa dever no quadro e não chega ainda. E acho que é esse o nosso objetivo, ocupar mais escolas e que mais professores pudessem estar em espaços como aqui no Fala, para a gente conseguir ir compartilhando e mudando a educação. Quem mais quer conversar com a gente? Bem, claro, né? Primeiro, parabenizar pela grandeza desse trabalho, sobretudo, também pelo engajamento individual de cada um aqui, que é nesse engajamento que se faz o coletivo e o colaborativo que a gente vem defendendo com tanta força e tanta gana. Mas, e aí, fazer um paralelo, assim, quando a Sueli, né, tenciona que a gente tem uma tradição de formação docente isolada e os impactos nefastos disso para uma sala de aula, né? Então, a gente acaba, nos processos também de formação continuada, olhando, não que isso esteja acontecendo hoje, claro que não, que a gente aqui é muito especial, né? No sentido pleno da palavra. Mas como a gente está arraigado, né, na nossa constituição docente, de olhar para práticas assim e ficar pensando, mas na educação infantil isso é impossível. No ensino médio isso é impossível. Não, é porque ela está trazendo, porque ela não conhece a minha realidade. Então, a constituição, né, de mais de um segmento aqui, prova, é contundente, assim, de que é possível fazer essa outra escola em qualquer espaço, em qualquer contexto, né, desde que a gente entenda que se trata de um posicionamento político, ético, estético, epistemológico. Então, por tudo isso, dizer que é um grande encontro, né, parabenizar o evento, o trabalho, e que isso mobilize outros e outros trabalhos e novas parcerias e outras. E a gente precisa disso, né? A sociedade brasileira, as crianças, jovens e adultos brasileiros precisam, merecem esse cuidado e essa alavancagem, como diz o Paulo Freire, para a gente ser mais, né? Parabéns. Obrigada, era esse comentário.
Olá, eu sou a Joyce, eu estou encantada assim, em ouvir vocês falar, principalmente as meninas, né? Porque é uma geração que vem olhando para esse dialógico, né? Vem olhando para fazer uma escola diferente, e o quanto que isso é importante. Eu sou da Prefeitura de Macaé, né, próximo, de alguma forma, de vocês, e a gente vem conversando muito sobre esse currículo que precisa repensar os sujeitos, né? Eu sou da educação infantil, a gente já discute essas questões da educação infantil, mas parece que o sexto não acordou agora, pouco tempo para isso, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como é que isso reverberou nas famílias, né? Porque após esse período, né, que a gente, na verdade, o período pandêmico, mas algo que já a gente, diante das realidades que a gente tem, né, na escola pública e que há muito tempo, né, viemos invisibilizando algumas crianças diante das suas realidades, a gente sempre teve uma defasagem grande, né, que só acentuou durante esse período. E como que as famílias, né, reagem com essa oficina, com esse fazer, com esse encantamento pelo ler, pelo aprender, por estar ali na escola fazendo de todos os jeitos possíveis que as coisas deem certo, que, na verdade, não seja só a professora de história, a professora de letras, mas olhar para cada sujeito na sua realidade e dialogar com isso, né? Eu acho que vocês fazem um trabalho que a gente acredita que é humanizar, né? Humanizar essa educação, que a gente sempre fala de uma educação humanizada, mas, efetivamente, a gente demora para humanizar essa educação. E é tão importante, nessa relação com a universidade, entender que a universidade agora devolve, a universidade pública devolve para a educação básica aquilo que ajuda a formar. Então, é tão importante esse trabalho de vocês, e parabenizar cada uma com a sua história, porque o que constitui esse trabalho, né, como a colega falou, é o individual, é a história que me traz até aqui, né, as histórias que se atravessam dentro da sala para construir histórias novas. Isso é construir o currículo, né, meninas? Parabéns. Apesar de não ser uma pergunta, eu me sinto relacionada à sua fala e também a colega que é professora de educação física, né? Eu fui alfabetizadora, quer dizer, a gente não deixa de ser, né? Lá no CIEP, então eu tive toda uma formação com Emília Ferreiro, né, para a gente entender essa construção do conhecimento, esse amadurecimento, e tive o prazer de compartilhar algumas leituras com as meninas, né, da questão do letramento, que é muito mais do que alfabetizar, é esse ler engajado com as questões sociais, é você, né, saber relacionar e aí fazer os paralelos com as propostas da BNCC, que tem 1000 questões para serem discutidas, mas também temos que levar em consideração que ela traz a questão das mídias, que a gente sabe que os alunos estão envolvidos, então a gente também precisa. Então, uma perspectiva, eu sou professora de língua portuguesa, as meninas que desenvolvem, a Beatriz e a Ágata, nas minhas turmas de produção textual. E aí eu tive um problema seríssimo com as minhas turmas, tanto do 9º ano quanto da HV, porque eles reclamavam que a mão doía quando copiava. Sabe? E assim, não era uma coisa de reclamar porque eu não queria. Professora, mas está doendo a minha mão. Eu falei assim, mas isso é um exercício que vai melhorando com o desenvolvimento. Professora, quantas linhas, professora? Pode ser só 10? Aí eu falei assim, pode, mas você tem que pensar que você tem que defender a sua ideia. Então, em 10 linhas, dá conta de você defender o seu ponto de vista? Dá conta de você me convencer do seu argumento? Aí eles paravam, pensavam assim, porque escrever de forma concisa é difícil. Você tem que ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. A primeira carta, e eu trabalho muito com cartas, isso é um ponto bastante interessante, porque ela pressupõe que você haja comunicação. Então, você vai estar estabelecendo a função, né, da leitura e da escrita. Você tem que entender o que a pessoa escreve e você tem que saber responder e tem que se posicionar, se você é contra ou a favor. E aí isso é muito bacana, dá para fazer em educação física, dá para fazer em todas as áreas, e dá para fazer oralmente. E aí a primeira carta que, quando as meninas chegaram, eu fiz eles escreverem uma carta se apresentando para elas. Aí, quando eu olhei para a carta, gente, eu não entendi a letra deles. Aí eu falei assim, vou usar uma estratégia. Deixei todo mundo escrever. Aí quando elas chegaram, agora vocês vão ler a carta de vocês para elas. Eles entraram em pânico porque não entendiam a própria letra. Eu falei assim, tá vendo? O feitiço virou contra o feiticeiro.
Está vendo como é que a gente precisa? Se você recebe essa carta, o que a pessoa vai fazer? Se você que escreveu não sabe o que você escreveu, imagina quem leu. E as meninas viram, né, acompanharam, e eles tinham vergonha de falar deles, porque era a proposta do Quem Sou. Né, quem sou eu? Né? O que eu quero? O que eu espero de vocês? E a gente começa a fazer muita pergunta. Eu fui aprendendo, né, com a pesquisação, porque eu me transformo junto. Eu estou dentro do campo de pesquisa. Né? Então, o ouvir é muito importante, o construir juntos caminhos. A gente tem uma diretriz, a gente tem uma fundamentação, então a gente partir da trilogia, que é a questão da cidadania, né? Então, por isso, quem sou eu, onde estou, a questão do corpo deles, como eles percebem isso. Então, a gente agora está estudando a questão de gênero. Por quê? Porque a gente percebeu que não sabia como lidar com isso com eles, né? E nós não sabíamos como tratá-los. E a questão dos preconceitos, né? A Ágata trouxe um trabalho lindíssimo, que a gente ainda está em processo. Inclusive, se vocês depois quiserem procurar, a gente está tentando colocar isso no Instagram, chamado Conecta Hernani. Tá? Se vocês acompanharem, a gente tanto responde e como a gente vai tentar. E é um aprendizado também, tá, gente? Porque a gente não é influencer, não é blogueiro, não sabe fazer, mas a gente está aprendendo junto com os alunos. E a gente está tendo um resultado. E aí, agora, meus alunos escrevem 30 linhas assim. Aí, 2 páginas do último, e a gente está indo para o laboratório, eles estão digitando, eles revêem, eles revisam, eu olho o texto, não entendi isso volta para reescrever. Então, a gente está nesse processo, que é um processo contínuo. Né? E a gente tem uma turma de Hora da Virada, que é 6º e 7º ano, de alunos, passaram algumas fotos, que têm 16, 17 anos e que têm essa dificuldade. Né? E eles estão conseguindo pensar nisso, né? Em qual a importância da leitura escrita da vida dele. Então, quando ele compreender isso, o processo caminha. O grande problema é que a gente quer fazer o letramento, ensinar a ler e escrever, e eles querem só passar de ano, ou melhor, eles só querem estar na escola. E aí, quando eles percebem que a turma vai ou eles não vão, aí eles começam a se desesperar. Aí, o ponto, né? A gente riu. As meninas agora já sabem. Falam assim, a professora vai dar ponto. Aí eu falo assim, gente, talvez vocês ganhem um ponto, mas assim, eu não digo o que é o ponto para eles, né? Que é essa participação e tal, porque eles ainda, isso é um sonho da minha vida, desvincular a nota da produção deles. E a gente já está conseguindo. Outro dia chegou um estagiário, aí eles começaram a escrever. Aí o estagiário, não, pode ser pouco. Aí eu falei, não, a nossa professora não gosta que a gente escreva pouco, não. A gente tem que ter começo, meio e fim. Isso, uma aluna do 7º ano falando para o universitário. Eu falei assim, gente, eu tinha que ter gravado isso. Se eu soubesse que ia sair uma pérola dessa. Porque eles repetem o nosso discurso. Quando você diz para ele, como outro professor que divide a turma, eles não sabem nada, não sabem o que é um personagem, não sabem o que é um enredo, não sabem. Aí eu olhei e falei assim, mas eles já sabem o que é preconceito, já sabem o que é bullying, já sabem se posicionar diante dessas questões, faz um texto de 30 linhas, e ele estava na sala com os alunos. Os alunos ficaram todos metidos, sabe, gente? Que, assim, é o que eu quero olhar para o meu aluno. Eu quero olhar para o que ele não sabe ou eu quero olhar para o que ele sabe? Então, eu acho que a gente tem que mudar essa perspectiva. Eu acho que é isso que essa questão do projeto e da pesquisa tem feito por mim, e é o que eu estou reaprendendo, a ouvir meu aluno. Tá? Ajudei um pouquinho? Queria só complementar a fala da Alda, porque quando a gente chega na escola e se depara com essas cartas que nem eles mesmos entendem a própria caligrafia, e para a autonomia que eles tomaram hoje em dia, né? Às vezes a gente chega lá, eles já estão com o texto pronto, ditado aqui, tia. Esses dias me surpreendeu muito o aluno da HV, da Hora da Virada, porque quando a gente chegou era muito difícil eles produzirem alguma coisa para a gente, porque eles só queriam escrever 2, 3 linhas, e eles também têm muita dificuldade nesse processo de escrita. Eles copiam, mas no começo era muito difícil eles desenvolverem um próprio texto. Então, ele chegou para mim falando assim, tia, eu escrevi isso aqui, pode pesquisar no Google, eu não tirei nada do Google, eu que fiz. E assim, ele trouxe um poema incrível, né, dentro do tema que a gente propôs, e assim, a gente vê a mudança deles, né, a gente vê a autonomia que eles têm tomado, a gente vê como eles evoluíram, porque era uma coisa que era difícil escrever 5 linhas, hoje eles chegam com 2 páginas, e assim, é incrível acompanhar a evolução deles em tão pouco tempo.
Um dos grandes desafios do nosso trabalho é a sistematização, né, de todo esse conhecimento que é muito grande, e que a gente vai formulando e que é muito grande. Trabalhar com pesquisação, trabalhar... Chega até aí esse microfone? Ah, tá. Desculpa, estava levando até aí. Trabalhar com pesquisação, com grupos grandes, dinâmicos, que produzem muitas coisas e, ao mesmo tempo, precisam monitorar, né, ou acompanhar, e daí construir conhecimento, é um desafio que é muito, muito grande para nós. Só para dar esse destaque. Fala, Cacau. Só complementando, com relação à questão da família, a princípio, né, eles veem as oficinas como sempre naquela coisa do reforço, né? Vai ter reforço, o reforço, né? E não na perspectiva de estar fazendo um trabalho diferenciado, que são oficina, construção de conhecimento. Mas, de qualquer forma, mesmo eles vendo como um reforço, veem como algo positivo as oficinas. E uma vez, não são muitos, né? Porque hoje em dia a correria dos pais, nem todos ainda tem tempo de ir à escola, né? Porque estão trabalhando, tem que sustentar a família, vida difícil. Mas eu já tive falas de responsáveis dizendo que o aluno chega em casa falando do que ele fez hoje, do que ele construiu, que foi bem legal, que a tia hoje falou da importância do futuro, que hoje eu contribuí na sala, e a tia que estuda lá na faculdade, aí falam das estudantes, das estagiárias. Então, assim, é legal que o que acontece com eles na escola, eles estão chegando em casa e estão contando. Então, eles estão gostando. No início era mais difícil, porque, às vezes, quantas vezes nós pegamos, né, às vezes, a aula mesmo do professor, não vamos aproveitar esse momento, e aí eles ficam esperando aquela aula vaga, né, e a gente vai lá e entra no espaço da aula vaga. Mas era vago, não, mas aí eles foram se adaptando e gostando de dar aquelas oficinas, porque eles iam também para a sala de leitura, que é um espaço que está muito legal, muito bonito, e que eles gostam de participar. Então, aquela aula vaga, quando a gente pegava aquela aula vaga, começou a surtir efeito, que eles estavam gostando. Então, a gente percebeu que essa aula de reforço, né, que esse reforço, que essas oficinas estavam chegando até em casa, até a família, e nós tivemos, sim, depoimentos positivos dos responsáveis de famílias, parabenizando a escola e dizendo que o filho chega em casa falando sobre a oficina e o trabalho que desenvolve na escola. Tá? Isso. Pessoal, a gente quer agradecer muito a presença de vocês. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, tem 1 ou 2 minutos. Agradecer a Érica, foi um presente conhecer você, conhecer o seu trabalho também ontem. Enfim, eu já vejo pessoas aqui que têm contribuições diversas, que têm tudo a ver com a gente. Então, esses encontros potencializam, né, a nossa força, como você falou, do impulso, né? É isso, gente, muito obrigada. Acho que Tiago, né? Márcio. Márcio quer falar. Boa tarde a todos. Eu me sinto meio como um estranho no ninho, porque eu não sou professor, mas sou um profundo admirador da profissão. Eu queria só render uma pequena homenagem a todas vocês. Eu sou casado com uma professora. Então, em 24 horas, eu sou auxiliar pedagógico. Mas eu tenho uma profunda admiração, carinho e respeito por todas vocês. Muito obrigado. Um beijo. Quer falar alguma coisa, minha querida? Não, não. Nadinha? Nada, gente. Muito obrigada aí pela participação da nossa mesa aqui. Parabéns à mesa, parabéns às professoras por esse excelente trabalho. E lembrando a vocês, nós temos sessão hoje à tarde, vai ser online, né? Então, todo mundo aí acessa as suas redes sociais. Boa tarde, bom almoço. Muito obrigada, professora. Obrigada também, gente. Vamos em pé, gente. Ele quer que fique juntinho,
na frente da mesa? Na frente da mesa? Vocês vão ficar atrás. Então, colocar a cadeira para frente, para a gente ficar mais pertinho. Coloca a cadeira para frente, para a gente poder ficar. Eu? Quem é a sua mulher? Tem muitas mulheres. Né, Cacau?